Tem gente sorrindo ao seu lado, mas tramando nas sombras. Há vozes que te abraçam com palavras doces, mas o coração delas está nas mãos do inimigo. Vivemos dias perigosos, não apenas porque o mundo está em caos, mas porque os demônios aprenderam a se disfarçar de gente comum. Eles andam nas ruas, entram em nossas casas, sentam-se nas igrejas e muitos não percebem. Essa mensagem é um alerta espiritual urgente. O Espírito Santo está chamando você para abrir os olhos da alma, porque há pessoas ao seu redor que foram enviadas para destruir tua fé, confundir teu caminho e desviar teu propósito. E se você não discernir, será enredado como Sansão. Foi por Dalila, como Eva foi pela serpente. O diabo não precisa aparecer com chifres e tridente. Ele vem com simpatia, conselhos, amizade e até elogios. Você está preparado para reconhecer os disfarces das trevas? Então abra seu coração, porque Deus vai te ensinar a ver o que os olhos não enxergam. O mundo espiritual é real. Os disfarces das trevas andam entre nós. Nem todo sorriso é santo, nem toda companhia é bênção. E essa é uma das verdades mais perigosas e negligenciadas por muitos cristãos nos dias de hoje. Há pessoas que entram em nossa vida com uma aparência bondosa, falam de Deus, oram conosco, compartilham versículos e parecem piedosas, mas por dentro carregam intenções manipuladas pelas trevas. O apóstolo Paulo não estava escrevendo a pagãos quando alertou que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele estava falando com a igreja, com gente como eu e você. O inimigo não é tolo. Ele sabe que para enganar os filhos da luz, ele precisa parecer luz. Ele não entra gritando, ele sussurra. Ele não destrói de uma vez, ele corrói aos poucos. E o método mais sutil e eficaz que Satanás tem usado é se esconder atrás de rostos familiares, atrás de vozes que te aconselham, mas te desviam, atrás de olhares que fingem amor, mas carregam inveja, rancor, ciúmes e ódio disfarçado de cuidado. É exatamente por isso que muitos estão hoje vivendo uma vida espiritual sem força. Não é porque deixaram de crer em Deus, mas porque abriram portas para influências espirituais camufladas. Você já parou para pensar quantas vezes sua paz foi roubada depois de conversar com alguém? Quantas vezes você saiu de uma reunião ou de um encontro sentindo-se seco, ferido, confuso, sem sequer entender o motivo? Não foi apenas a conversa, foi a contaminação espiritual que veio disfarçada de amizade. A palavra nos mostra que há falsos obreiros, falsos mestres, falsos irmãos. E o que é falso não é o que é obviamente maligno. O falso se apresenta como verdadeiro. É por isso que o discernimento se tornou uma urgência e não um luxo. Precisamos, com temor, reconhecer que estamos em guerra. E uma guerra espiritual jamais será vencida com ingenuidade emocional. Pessoas sob influência maligna não vêm com placas dizendo perigo. Elas se aproximam com palavras doces, gestos bondosos e promessas de apoio. Mas aos poucos elas enfraquecem sua fé, alimentam seus medos, questionam seus princípios, fazem você duvidar de si mesmo, do chamado que Deus te deu e, pior, colocam em dúvida a própria presença de Deus em sua vida. Isso não é coincidência, isso é estratégia infernal. A Bíblia diz: por seus frutos os conhecereis. Mas e quando o fruto só aparece depois de meses? E quando o veneno vem diluído em afeto? E quando a falsidade é mascarada com piedade? O discernimento espiritual é a única forma de enxergar além da aparência. E se você não buscar isso, acabará abraçando serpentes, achando que são ovelhas. Lembre-se de Eva no Éden. A serpente não mordeu. Ela conversou, fez perguntas, gerou dúvidas, fez parecer que estava ajudando. Eva não caiu por ver algo terrível. Ela caiu porque viu algo desejável. Assim é o disfarce das trevas. O diabo não se apresenta como destruição.
Ele se apresenta como possibilidade, como liberdade, como nova visão, como ajuda. E assim, muitas vidas estão sendo corrompidas dentro das igrejas, dentro dos lares, dentro dos relacionamentos. O que você precisa entender com urgência é que os demônios não agem apenas no mundo das possessões visíveis. Eles também operam por influência, e uma pessoa que se deixa usar pelo inimigo pode se tornar um canal de destruição silenciosa. Satanás usou Pedro por um instante para tentar desviar Jesus da cruz. Usou Judas por mais tempo, fingindo devoção enquanto tramava traição. Usou Ananias e Safira para mentir diante do Espírito Santo. Todos estavam no meio do povo de Deus. Todos pareciam crentes, mas estavam contaminados. Esse alerta não é para te encher de paranoia, é para te despertar do sono espiritual. Porque quem ignora essa verdade vive vulnerável, e quem vive vulnerável, cedo ou tarde, cai. Deus não quer que você desconfie de todo mundo, mas Ele quer que você ouça a voz do Espírito Santo quando algo não está certo. E muitas vezes Ele já tentou te mostrar, mas você não quis ver. Quantas vezes você sentiu algo estranho, mas ignorou? Quantas vezes percebeu um incômodo, uma inquietação, mas preferiu calar? O Espírito Santo sempre fala, mas nós escolhemos se vamos ouvir, e a consequência de não ouvir é sermos enganados. É permitir que o veneno entre em pequenas doses até que a alma esteja enferma. E aí já não há mais força para orar, já não há mais fome pela palavra, já não há mais sensibilidade para as coisas de Deus. Tudo parece normal, mas por dentro o espírito está sendo oprimido por influências que um dia entraram disfarçadas. Você precisa começar a pedir a Deus todos os dias: Senhor, me mostra quem são as pessoas ao meu redor. Me dá olhos espirituais, me dá discernimento para saber quem é enviado pelo Senhor e quem foi plantado pelo inimigo. Porque o próprio Jesus disse que o joio e o trigo crescem juntos. E se você não souber distinguir um do outro, corre o risco de ser sufocado pelo joio. E atenção, muitas vezes quem mais te elogia, te admira e te cerca de carinho pode ser exatamente aquele que está sendo usado para sabotar tua fé. O diabo não ataca com o que te assusta, ele ataca com o que te atrai. Ele não vem com fúria, ele vem com sedução. E se você não estiver cheio da presença de Deus, não terá força para resistir. O apóstolo Paulo foi claro: não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que há discursos lindos que são demoníacos, há orações públicas que são contaminadas, há pessoas influentes, carismáticas, religiosas, que são instrumentos das trevas. E só quem anda em santidade, só quem vive em oração, só quem conhece a palavra, consegue discernir. Porque a carne vê a aparência, mas o Espírito vê a origem. Quem é espiritual julga todas as coisas. Isso não é julgamento de condenação, é julgamento de preservação. Deus não te dá discernimento para atacar pessoas, mas para se proteger de influências. E nesse tempo, o Senhor está chamando o seu povo para abrir os olhos. O tempo da ingenuidade acabou. É hora de ser vigilante. É hora de andar na luz com sabedoria e firmeza, porque os disfarces das trevas não param de surgir, mas aqueles que caminham com Deus não serão enganados. Discernimento, o dom esquecido que salva vidas. Há uma diferença profunda entre observar e discernir. Observar é enxergar com os olhos do corpo. Discernir é perceber com os olhos do espírito. E a verdade é que muitos crentes hoje sabem observar comportamentos, mas poucos discernem intenções. Julgam pelas atitudes, mas não conseguem ouvir o que Deus está revelando por trás das aparências. Isso acontece porque o dom do discernimento tem sido esquecido, ignorado, negligenciado, como se fosse um recurso opcional e não uma necessidade.
urgente para quem quer viver no centro da vontade de Deus. Discernimento não é desconfiança carnal, também não é julgamento precipitado ou espírito de crítica. É um dom do Espírito Santo que age dentro daquele que caminha em santidade, que vive em comunhão com o Pai, que tem seus sentidos espirituais treinados pela prática da obediência. Hebreus 5,14 declara que o alimento sólido é para os adultos, os que têm seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso significa que discernir é fruto de maturidade espiritual. Quem não amadurece na fé, tropeça no engano. A falta de discernimento espiritual tem levado muitos ao fracasso emocional, ao aprisionamento em relacionamentos destrutivos, à perda de direção espiritual e até mesmo à ruína moral. Quantas decisões erradas foram tomadas porque se ouviu o conselho errado? Quantos caminhos tortuosos foram trilhados porque se confiou em alguém que parecia ter luz, mas carregava trevas? E tudo isso poderia ter sido evitado se o discernimento tivesse sido buscado com seriedade. O discernimento não vem da lógica, vem da sensibilidade espiritual. E para ilustrar isso, a Bíblia nos apresenta a história de Salomão em 1 Reis, capítulo 3. Duas mulheres moravam juntas. Ambas haviam dado à luz recentemente, mas um dos bebês morreu durante a noite. A outra mulher, então, trocou o bebê, morto pelo vivo. Quando foram diante do rei, ambas diziam ser a mãe do menino vivo. Não havia testemunhas, não havia provas visíveis. Aos olhos humanos, era impossível saber quem falava a verdade, mas Salomão não se deixou guiar pela aparência. Ele pediu uma espada e ordenou que o menino fosse cortado ao meio, com metade para cada mulher. Imediatamente, a verdadeira mãe gritou com dor e suplicou que o rei desse o bebê a outra mulher para que ele não morresse. Foi aí que Salomão discerniu a verdade. A verdadeira mãe preferiu abrir mão do filho a vê-lo morto. O discernimento foi além da lógica. Ele alcançou o coração. Quantas vezes, no nosso dia a dia, enfrentamos situações em que não sabemos quem está dizendo a verdade, quem está agindo com pureza, quem realmente carrega boas intenções. E se dependermos apenas da lógica, do que parece justo, do que soa bonito, seremos facilmente enganados. É nesse momento que o discernimento se torna uma arma poderosa para o povo de Deus. Ele nos livra de ciladas, nos guia com sabedoria e nos guarda de sermos feridos por mãos disfarçadas de cuidado. Até mesmo Jesus, em seu ministério terreno, nos mostrou o poder do discernimento. Diante dos fariseus, ele não se impressionava com discursos religiosos ou com aparências de santidade. Ele via o que estava no íntimo. Ele enxergava o coração por trás das palavras. E é exatamente essa capacidade que o Espírito Santo deseja ativar em nós, uma sensibilidade espiritual que nos permita distinguir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem das trevas, mesmo que ambos se apresentem com a mesma roupagem. Há pessoas que falam de Deus, mas não falam com Deus. Há líderes que citam a Bíblia, mas não vivem pela palavra. Há amigos que aconselham, mas seus conselhos são armadilhas sutis do inimigo. Sem discernimento, tudo parece aceitável. Com discernimento, o que estava oculto se revela. Mas como se desenvolve esse discernimento? A resposta está na própria Escritura. Os que têm seus sentidos exercitados. Ou seja, é preciso prática. É preciso intimidade com Deus. É preciso viver em santidade, manter-se longe daquilo que contamina, alimentar-se da palavra e buscar a direção do Espírito em cada decisão, em cada conversa, em cada novo vínculo que se forma. O discernimento não é uma emoção súbita, é um reflexo de uma vida que anda perto de Deus. E aqui está uma verdade incômoda, mas necessária.
Muitos não discernem porque não querem, porque discernir exige posicionamento. Quando o Espírito mostra que determinada pessoa não é enviada por Deus, é preciso ter coragem para se afastar. Quando ele revela que um ambiente está contaminado, é necessário sair de lá. E muitos preferem a zona de conforto à obediência, preferem manter conexões perigosas a romper por fidelidade ao que Deus revelou. Mas a obediência ao discernimento salva a alma. O discernimento também protege a fé. Quantos têm sido enfraquecidos por palavras bonitas, por doutrinas distorcidas, por líderes carismáticos, mas desviados da verdade? Sem discernimento, a fé se torna vulnerável. Com discernimento, ela se torna firme, porque não se apoia em homens, mas na revelação do Espírito Santo. Há momentos em que tudo parece estar bem, mas algo dentro de você inquieta. Uma sensação de que algo está fora do lugar. Um incômodo sem explicação. Isso é o Espírito te alertando, e você precisa aprender a ouvir. Nem sempre ele grita, muitas vezes ele sussurra, mas quem tem ouvidos treinados, ouve. Quem tem coração sensível, responde. Não se trata de se tornar uma pessoa desconfiada, fria ou distante. Trata-se de caminhar em sabedoria. Jesus era acessível, amoroso, compassivo, mas nunca ingênuo. Ele se entregava a Deus, mas não se entregava a todos os homens, porque conhecia o coração deles. Assim também nós devemos ser, cheios de amor, mas guiados pelo Espírito, prontos a ajudar, mas atentos aos sinais de Deus. O dom do discernimento é uma bênção esquecida por muitos, mas essencial para os que querem viver em liberdade espiritual. Ele é o que separa os que andam no Espírito dos que andam na carne. É Ele que preserva a santidade do coração, que guarda o propósito, que nos impede de ser vítimas do disfarce das trevas. Se você deseja andar com Deus com firmeza e clareza, comece pedindo: Senhor, abre meus olhos espirituais, me ensina a discernir. Porque no meio de tantos sons, você precisa reconhecer a voz de Deus. No meio de tantas mãos estendidas, você precisa saber quais foram ungidas pelo Senhor. No meio de tantas oportunidades, precisa escolher aquelas que vêm do céu e rejeitar as que vêm com uma luz falsa. O discernimento não é luxo, é escudo, e quem o busca com sinceridade será guardado da armadilha que não se vê, mas que está ali, esperando uma alma distraída. Quem vive com discernimento vive com direção, vive com proteção, vive com paz. Os sinais de que alguém está sob influência maligna, nem sempre o mal se apresenta como uma ameaça óbvia. Muitas vezes ele se aproxima em silêncio, sorridente, educado, aparentemente inofensivo. Mas quem vive no Espírito não pode ser governado pelas aparências. Jesus foi claro em Mateus 7:15-16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Há pessoas que se vestem de doçura, mas carregam veneno em suas palavras. Gente que usa o nome de Deus, mas anda de mãos dadas com a mentira. E os frutos não mentem. O espírito maligno, quando age em alguém, produz sinais. E quem caminha com discernimento precisa aprender a identificá-los, não para julgar pessoas, mas para se proteger do engano. Um dos primeiros frutos é a manipulação. Pessoas dominadas por espíritos malignos tendem a manipular emoções, controlar decisões, fazer com que tudo gire ao redor delas. Elas se alimentam do controle que exercem sobre os outros, seja por culpa, por vitimização ou por sedução emocional. Aos poucos destroem a liberdade espiritual de quem se deixa levar. Outro sinal é a divisão. Por onde passam, deixam rachas, intrigas, desconfianças, não promovem unidade, mas plantam sutilmente o espírito da desconfiança, da fofoca.
do isolamento. Pessoas sob influência maligna têm dificuldade de edificar. Elas preferem desconstruir, colocam uns contra os outros, provocam conflitos disfarçados de preocupação, nunca assumem a responsabilidade pela confusão que geram. São hábeis em se fazer de vítimas, quando na verdade são instrumentos para semear discórdia. Há também aqueles que usam palavras doces com intenções podres. E isso é talvez o sinal mais perigoso. Eles sabem exatamente o que você precisa ouvir. Sabem consolar, elogiar, emocionar, mas por trás de cada palavra há um plano para conduzir ao erro, para desviar sua atenção de Deus, para prender sua alma num ciclo de dependência emocional. Esses elogios vazios, essas frases bonitas, sem unção, são como mel envenenado. Agradam no começo, mas destroem no final. Zombarias espirituais são outro fruto amargo. Pessoas que não respeitam a santidade, que riem das coisas de Deus, que debocham da fé dos outros ou tratam com leveza o que é sagrado. Isso revela um espírito irreverente, muitas vezes disfarçado de humor, mas que carrega desprezo pela presença do Espírito Santo. A zombaria não está apenas em palavras ofensivas. Está também nas atitudes que banalizam o que é santo. A confusão constante também denuncia uma influência maligna. Se depois de conversar com alguém, você se sente sempre mais confuso, perdido, ansioso, algo está errado. Deus é Deus de paz. O inimigo, por outro lado, trabalha com a desordem, com a instabilidade, com o turbilhão emocional. Ele lança setas de dúvida, distorce a verdade, embaralha pensamentos e muitas vezes usa pessoas próximas para ser canal dessa confusão. A sedução, quando não é apenas física, se manifesta como um encantamento emocional. Há pessoas que cativam, que envolvem, que criam uma atmosfera de fascínio, mas tudo com o propósito de tirar sua atenção de Deus e centralizá-la nelas. Isso pode acontecer em amizades, relacionamentos amorosos, mentores espirituais e mesmo dentro da igreja. Quando você se sente mais preso à pessoa do que ao propósito de Deus, há um risco grave de estar sendo enfeitiçado espiritualmente. Outro sinal claro é a desobediência à palavra. Quem está sob influência maligna pode até conhecer as Escrituras, mas rejeita obedecer. Sempre arruma justificativas para não seguir princípios, sempre encontra uma forma de adaptar a verdade à própria vontade. Esse tipo de pessoa contamina porque banaliza os mandamentos de Deus, e com o tempo, a convivência com ela vai diluindo a firmeza da sua fé. O exemplo mais forte disso está em Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus, presenciava milagres, ouvia os ensinos, participava das reuniões. Aos olhos dos outros discípulos, era apenas mais um entre eles, mas seu coração estava sendo envenenado pelo inimigo. Quando Jesus anunciou que seria traído, nenhum discípulo suspeitou de Judas. Isso mostra o quanto a influência maligna pode ser sutil, escondida, mascarada. Judas beijou Jesus, mas o beijo era um ato de traição. O gesto era de afeto, mas o espírito por trás dele era de morte. A serpente no Éden também não gritou. Não se apresentou como inimiga, ela apenas conversou, fez perguntas, despertou curiosidade. Ela parecia sábia, oferecia algo melhor. E Eva foi seduzida não por medo, mas por desejo. Esse é o grande perigo do engano espiritual. Ele não te assusta, ele te atrai. Ele não te afasta de Deus de uma vez, ele te distrai aos poucos. É por isso que o cristão precisa ser vigilante, precisa observar os frutos. E aqui está um princípio essencial. Quando alguém começa a minar sua paz, enfraquecer sua fé, colocar dúvidas em seu coração, te afastar da verdade da palavra, te prender emocionalmente ou promover confusão constante, essa pessoa não está sendo usada por Deus. Não importa se ela canta bem, prega bonito, ajuda financeiramente ou te faz rir.
Os frutos revelam o espírito. Aplicar isso na prática exige coragem, porque às vezes quem está contaminando sua vida é alguém que você ama, um amigo de anos, um familiar, um líder, um companheiro, e romper com essa influência não é fácil. Mas continuar preso a ela é abrir as portas para tormentos espirituais. Deus não quer te ver em ciclos de opressão. Ele quer te ver livre, leve, fortalecido. É necessário orar e pedir sabedoria. Não é sair rompendo com todo mundo, mas também não é ignorar os alertas do Espírito Santo. Ele mostra, ele fala, ele direciona, mas quem decide obedecer somos nós. E o preço da desobediência é alto. Um coração contaminado vai, aos poucos, se afastando do altar, perdendo o gosto pela oração, se tornando insensível à presença de Deus. Por isso, observe, preste atenção. Quem te aproxima de Deus? Quem te fortalece na fé? Quem te confronta com amor quando você erra? Essas são as pessoas que foram enviadas por Deus. Agora, quem te elogia sempre, mas te enfraquece espiritualmente. Quem sempre tem conselhos, mas nunca vive o que prega. Quem vive em ciclos de confusão, mas nunca reconhece suas falhas. Esses são sinais que não podem ser ignorados. Você não pode continuar expondo sua alma a pessoas contaminadas. Sua fé é preciosa demais. Seu chamado é grande demais. Sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer laço humano. E se for necessário cortar vínculos, cortar hábitos, ou cortar ambientes, faça isso, porque todo elo com o inferno precisa ser quebrado antes que se torne uma prisão. A liberdade começa quando você decide olhar para os frutos e obedecer ao que o Espírito Santo revela. Como o Espírito Santo revela o que os olhos não podem ver, há realidades espirituais que os olhos naturais jamais serão capazes de captar. A aparência pode enganar, os gestos podem mascarar intenções, as palavras podem confundir, mas o Espírito Santo vê o que está oculto, revela o que está por trás da fachada e conduz os filhos de Deus com segurança onde reina o engano. E é por isso que quem caminha com o Espírito não é surpreendido com facilidade. Porque ele mostra, ele sussurra, ele ilumina aquilo que está escondido nas trevas. A maioria das pessoas se guia pelo que pode ver, tocar, ouvir. Mas quem vive no Espírito aprende a depender da voz que vem de dentro, do discernimento que nasce na comunhão. Essa sensibilidade não se conquista com esforço humano ou com habilidades emocionais. Ela vem da presença constante de Deus no interior. É fruto de uma vida marcada por oração sincera, jejum que silencia a carne, leitura constante da palavra e um compromisso real com a santidade. O Espírito Santo não revela a verdade aos apressados, nem aos indiferentes. Ele se revela aos que param para escutar, aos que se consagram para ver, aos que abandonam o barulho do mundo para ouvir o sussurro divino. E quando ele fala, tudo muda. Uma pessoa pode parecer inofensiva aos olhos humanos, mas o Espírito revela que há algo errado. Um ambiente pode parecer acolhedor, mas o Espírito mostra que há contaminação ali. Uma proposta pode parecer boa, mas o Espírito indica que é uma armadilha. Foi isso que aconteceu com Pedro diante de Simão, o mágico, conforme Atos 8. Simão havia sido batizado, acompanhava os discípulos e parecia um novo convertido. Mas quando viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos, ofereceu dinheiro aos apóstolos para também ter esse poder. Pedro não foi enganado por sua aparência piedosa, nem por sua admiração pelas coisas de Deus. O Espírito revelou o que os olhos não viam. Pedro olhou para Simão e viu o coração por trás das palavras, e disse com firmeza: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro." Pedro não hesitou. Ele sabia que não se tratava
apenas de uma proposta errada. Era um espírito de corrupção querendo se infiltrar naquilo que era sagrado. E essa percepção só foi possível porque o Espírito Santo habitava plenamente naquele apóstolo. Muitos nos dias de hoje seriam enganados por Simão. Iriam considerá-lo um novo convertido em fase de amadurecimento. Iriam interpretar sua atitude como ingenuidade. Iriam relativizar o erro para preservar o vínculo. Mas quem é cheio do Espírito não negocia santidade. E não tem medo de confrontar o erro quando percebe que o que está em jogo é muito maior do que uma amizade. O Espírito Santo não apenas revela intenções ocultas, ele também nos livra de alianças perigosas. Quantas pessoas hoje estão presas em amizades que enfraquecem sua fé, em relacionamentos que roubam sua intimidade com Deus, em conselhos que soam bíblicos, mas são carnais. O inimigo tem se infiltrado nos laços mais íntimos, não com gritos, mas com sutilezas. E só o Espírito pode mostrar quando há trevas disfarçadas de afeto. Não se trata de viver com medo ou desconfiança. Trata-se de viver com consciência espiritual. Quando a comunhão com o Espírito é real, ele mesmo se encarrega de mostrar com quem devemos nos conectar e de quem devemos nos afastar. E às vezes, o afastamento dói, mas a obediência nos protege. É melhor sentir a dor de um rompimento agora do que colher as consequências de uma aliança espiritual contaminada mais adiante. Há pessoas que entram na sua vida com elogios, promessas, aparente zelo pelas coisas de Deus, mas na prática são canais de distração, fonte de dúvida, veículos de contaminação emocional. E muitas vezes o Espírito já sinalizou isso em seu coração. A inquietação que você sentiu, o desconforto que não soube explicar, a sensação de que algo não se encaixava, não era aleatório, era o Espírito te alertando. Mas para ouvir claramente, é preciso silenciar a carne. O jejum não é um ritual religioso vazio. Ele é uma arma espiritual poderosa que reduz o volume das emoções e amplia a sensibilidade à voz do Espírito. Quando você jejua com propósito, quando ora com sinceridade, quando mergulha na palavra com sede, você começa a ver o que antes passava despercebido. Os disfarces caem, as máscaras se quebram e a verdade aparece. A santidade também é uma chave. O Espírito Santo habita em corações limpos, e quando você escolhe se manter puro nos pensamentos, nas intenções, nas atitudes, você se torna um vaso sensível, pronto para receber revelações profundas. A sujeira espiritual embota a percepção, mas a santidade afia o espírito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais nítida se torna a diferença entre o que é dele e o que apenas parece ser. Em tempos onde tantos falam em nome de Deus, onde tantas vozes ecoam com autoridade aparente, o apóstolo João nos exorta: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Essa prova não se faz com emoção. Ela se faz no Espírito. Nem todo pregador foi enviado por Deus. Nem todo conselho é divinamente inspirado. Nem todo convite é uma porta aberta pelo céu. É por isso que não basta saber ouvir. É preciso saber discernir. O Espírito Santo não é um visitante ocasional. Ele é o guia constante do verdadeiro cristão. Ele aponta caminhos, confirma direções, corrige rotas, fecha portas perigosas e abre janelas de revelação. Mas isso só acontece quando há entrega real, quando o coração está rendido, quando o ego é crucificado, quando o desejo de obedecer supera a vontade de agradar. Se o seu espírito está confuso, se as vozes ao seu redor parecem contraditórias, se você tem dúvidas sobre quem deve manter por perto, busque ao Espírito. Ele responde, ele mostra. E quando ele mostrar, obedeça, mesmo que seja difícil, mesmo que contrarie seus sentimentos, porque o Espírito Santo jamais erra. Você
Não precisa viver à mercê do engano. Você não precisa caminhar em escuridão. Há um Deus que vê tudo, que sabe tudo, que conhece cada intenção. E Ele quer compartilhar contigo essa visão. Ele quer te ensinar a enxergar com os olhos do céu. Mas essa visão só será revelada a quem estiver disposto a viver guiado pelo Espírito, não pelas emoções, alimentado pela palavra, não pela opinião alheia, sustentado pela santidade, não pelo costume religioso. É nesse ambiente que o invisível se torna claro, que o falso é exposto, que o oculto é desmascarado. E é exatamente nesse lugar de intimidade que você será protegido, fortalecido e guiado. Porque quem anda com o Espírito nunca anda às cegas. O perigo de ignorar os alertas de Deus. Existem momentos na caminhada espiritual em que Deus fala claramente, mas o coração humano insiste em calar a voz que deveria ouvir. O Espírito Santo não se impõe, ele orienta, ele guia, ele toca suavemente. Mas quando o cristão escolhe ignorar os sinais, a consequência não é apenas confusão. É sofrimento, é ferida, é desvio de propósito. E essa dor não vem porque Deus não avisou. Ela vem porque o aviso foi rejeitado. A maioria das tragédias espirituais que observamos na vida de muitos irmãos não começou com uma queda abrupta, mas com um silêncio forçado diante de um alerta divino. Deus mostrou, Deus incomodou, Deus sinalizou por meio da palavra, de sonhos, de sensações espirituais, de conselhos vindos do alto. Mas por medo de perder um vínculo, por orgulho, por carência, por emoção, muitos preferiram calar o discernimento e seguir adiante. E o preço disso é alto. É fácil dizer que amamos a Deus até que Ele nos peça para romper com algo que gostamos. O verdadeiro teste de obediência acontece quando o Espírito diz: afaste-se, e tudo dentro de você quer permanecer. O coração quer lutar, mas o Espírito sabe que há um risco. E esse conflito interno revela o quão dispostos estamos a obedecer a Deus, mesmo quando dói. A história de Sansão e Dalila é um retrato desse perigo. Sansão era escolhido, ungido, chamado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Ele nasceu com um propósito sagrado, mas ao longo da sua trajetória, sua vulnerabilidade emocional o conduziu a alianças perigosas. Ele se envolveu com Dalila, uma mulher que não estava interessada em sua alma, mas na sua fraqueza. Dalila representava uma ligação sedutora, uma promessa de prazer, uma entrega emocional intensa, mas ela era, na verdade, uma armadilha viva. Enviada para descobrir o segredo da força de Sansão, insistia, manipulava, questionava. E mesmo diante de tantos sinais, Sansão resistia em enxergar a verdade. Preferiu acreditar no afeto aparente, ignorar a revelação do perigo e confiar onde Deus já havia emitido alerta. Ele insistiu, ele brincou com o perigo, ele desprezou o discernimento. E, por fim, entregou a verdade do seu chamado nas mãos de alguém que não temia a Deus. Resultado, seus cabelos foram cortados, sua força se foi, seus olhos foram arrancados, e ele foi humilhado publicamente. O problema nunca foi a força de Sansão. O problema foi a sua desobediência ao discernimento espiritual. E é isso que tem destruído tantos filhos e filhas de Deus hoje. Eles não caíram porque o inimigo era mais forte. Caíram porque ignoraram os sinais, porque tentaram justificar o injustificável, porque confundiram emoção com direção espiritual. Nem toda conexão emocional é aprovada por Deus, e muitas vezes aquilo que te atrai não é o que te edifica. Existe uma diferença entre afinidade de alma e aliança de espírito. O que parece bom pode ser mortal. O que soa carinhoso pode ser corrosivo. O que se apresenta como oportunidade pode ser um laço cuidadosamente montado para te amarrar. Quando
O Espírito Santo diz: afaste-se. Não é porque ele quer te isolar, é porque ele quer te preservar. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o que você ainda não vê. E muitas vezes, esse afastamento é a única forma de você continuar enxergando com clareza. Mas, se você fecha os ouvidos, fecha também a proteção. A obediência ao discernimento é a arma mais poderosa contra o engano. Não basta apenas saber o que é certo. É preciso obedecer quando o certo confronta seus desejos. Muitos se tornam espiritualmente cegos, não por falta de revelação, mas por resistência à revelação. A cegueira espiritual não acontece de uma vez. Ela vai se formando em camadas, cada vez que você escolhe ignorar uma advertência divina. A palavra diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo carrega uma seriedade profunda, porque nem tudo que parece correto, de fato é. Nem todo relacionamento que traz felicidade no início será um instrumento de bênção no fim. Nem toda aliança firmada por afeto é segura para a alma. A verdade é que muitos estão colhendo tempestades porque plantaram desobediência. E isso não é um castigo divino. É consequência de decisões feitas contra a luz. E o Senhor, em sua misericórdia, sempre envia sinais antes da queda. Mas quando o coração está dominado pela vontade própria, pela emoção desgovernada ou pela cegueira da carência, esses sinais são descartados como exageros ou paranoia espiritual. Talvez você tenha sentido esse incômodo. Talvez o Espírito já tenha te mostrado que algo está errado. Talvez você tenha sonhado, sentido inquietação, ouvido alertas, mas por medo de perder a pessoa, o conforto ou o plano que construiu, você empurrou essa voz para o canto do coração. Ignorou, silenciou e seguiu. Mas o tempo da cegueira precisa acabar. É hora de abrir os olhos. O Espírito Santo não fala em vão. Ele não desperta seu coração por acaso. Ele não te incomoda por capricho. Quando ele insiste em te mostrar algo, é porque existe um risco real. É porque ele te ama. É porque ele está lutando para que você não seja destruído pelo que parece inofensivo. E essa escolha está nas suas mãos. Ou você obedece ao alerta de Deus e se protege, ou insiste na própria vontade e colhe as dores da desobediência. Não adianta orar por livramento e, ao mesmo tempo, manter aberta a porta do engano. Não adianta pedir direção e continuar caminhando por onde Deus já disse para não seguir. Não adianta clamar por paz e se alimentar de vínculos que geram tormento. O Espírito Santo não vai gritar. Ele vai continuar sussurrando, ele vai continuar incomodando, ele vai continuar te alertando, mas a decisão final será sempre sua. E quanto mais cedo você responder com obediência, mais cedo a sua alma será restaurada. Há uma paz reservada para aqueles que obedecem. Há uma leveza que só vem quando você deixa ir aquilo que Deus não permitiu ficar. Há um recomeço esperando por aqueles que têm coragem de dizer: Senhor, eu prefiro tua vontade à minha. E nesse lugar de rendição, o céu se abre, a visão se alinha e o coração volta a respirar liberdade. Não ignore os sinais. Não adie o rompimento com aquilo que Deus já apontou. Não trate como leve o que o Espírito revelou como perigoso. Porque o mesmo Deus que revela o perigo é o Deus que sustenta os que obedecem. E ele não falha, ele não mente, ele não se cala sem propósito. O tempo de continuar insistindo em caminhos errados acabou. É tempo de ouvir. É tempo de obedecer. É tempo de confiar que, mesmo que doa, a separação ordenada por Deus é o começo de um livramento maior. E quem obedece, ainda que sozinho, nunca caminha desamparado. Desperte. Deus está te chamando para discernir e proteger tua casa. Nem sempre o mal entra pela porta da frente.
Às vezes, ele entra sorrindo, elogiando, oferecendo ajuda. Entra pela sutileza de um conselho, pela intimidade de uma amizade, pelo laço emocional que não foi examinado à luz da verdade. E se o cristão não estiver desperto, se não estiver com o espírito atento, se não tiver olhos treinados pela palavra e pelo espírito, acaba abrindo as portas da própria casa para aquilo que mais deveria manter do lado de fora. É por isso que o chamado agora é claro: desperte, levante-se da distração, rompa com a passividade. Há muita coisa acontecendo no invisível enquanto você finge que está tudo bem. Há vozes influenciando a mente dos seus filhos. Há ambientes alimentando a frieza do seu cônjuge. Há pessoas aparentemente inocentes que estão contaminando a atmosfera do seu lar com conversas, sugestões e comportamentos que não têm nada de santo. Não é exagero, não é paranoia, é batalha espiritual. E quem não leva isso a sério vive desprotegido. Sua casa não é só o lugar onde você dorme e come. É o ambiente onde sua alma habita, onde sua fé é cultivada, onde os seus recebem ou rejeitam a presença de Deus. E se você não vigia, se você não se posiciona, se você não discerne, cedo ou tarde o inimigo fará morada nas brechas que você ignorou. Josué entendeu isso. Diante de um povo dividido, influenciado por culturas pagãs, por ideias misturadas, por crenças corrompidas, ele não hesitou. Olhou para a nação e declarou com firmeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi apenas uma decisão pessoal, foi um marco espiritual, foi um ato de autoridade. Josué não apenas servia a Deus, ele protegia o que era seu. Ele liderava espiritualmente, ele selava sua casa contra o engano, e esse mesmo espírito precisa despertar em você. Não basta ir à igreja, levantar as mãos no culto e postar versículos nas redes sociais. É necessário discernir o que entra e o que permanece em sua casa. Que tipo de música tem ecoado nos cômodos? Que tipo de séries e filmes estão sendo consumidos sem filtro? Que tipo de conversas se tornam normais na mesa do jantar? Que tipo de amizades estão sendo aceitas sem análise? Deus está te chamando para fechar portas, para cortar vínculos, para dizer não a tudo aquilo que parece inofensivo, mas foi enviado para minar sua força espiritual. Você não pode continuar tratando como trivial o que carrega a semente da destruição. O mal não precisa de muito para crescer. Basta uma brecha, uma negligência, uma distração. E se há um texto que ilustra com clareza como o discernimento é vital diante das aparências, é o relato de Paulo em Atos 16. Uma jovem possessa por um espírito de adivinhação começou a seguir Paulo e Silas pelas ruas, declarando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. À primeira vista, não havia erro algum em suas palavras. Ela dizia a verdade, estava elogiando os apóstolos, reconhecia a missão deles. Mas Paulo não se deixou enganar, ele não se impressionou com o elogio, ele não se distraiu com o discurso. Ele discerniu o Espírito por trás daquelas palavras e, movido pelo Espírito Santo, repreendeu o demônio e libertou a jovem. Isso causou revolta, perseguição, prisão, mas também trouxe libertação e glória a Deus. Agora pense, quantas vezes você já aceitou como verdade aquilo que apenas parecia certo? Quantas vezes você se deixou influenciar por alguém que dizia as palavras certas, mas carregava intenções erradas? Quantas vozes você tem permitido ecoar dentro da sua casa, sem discernir a origem do que está sendo dito? Nem todo elogio vem de Deus, nem todo apoio é santo, nem todo discurso bonito tem raiz no Espírito. O verdadeiro cristão precisa aprender a identificar não apenas o conteúdo da fala, mas a fonte espiritual por trás dela.
E isso não se aprende em livros ou palestras, isso é fruto de comunhão profunda com Deus, de oração constante, de um coração rendido. É nessa atmosfera que o Espírito Santo começa a revelar o que ninguém mais vê. E quando ele revela, ele espera que você se posicione. O discernimento não é apenas para saber, é para agir, é para proteger, é para romper. E isso exige coragem. Porque às vezes, quem você precisa afastar é alguém que você ama. Alguém que tem acesso aos seus dias, aos seus segredos, à sua intimidade. Mas se essa pessoa está servindo de canal para trevas, ela não pode permanecer no mesmo lugar de honra. Efésios 5:11 nos confronta com clareza. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Isso não é apenas um conselho, é um mandamento. O apóstolo Paulo está dizendo: não participe, não compartilhe, não tolere, não normalize. Pelo contrário, exponha, confronte, rejeite, porque o que você tolera, você fortalece. E o que você fortalece, mais cedo ou mais tarde, te domina. Deus está te chamando para fazer uma limpeza espiritual, para avaliar os cômodos da sua casa e ver onde o inimigo se escondeu, para reavaliar os relacionamentos que você chamou de bênção, mas que têm corroído sua comunhão, para reorganizar a estrutura espiritual do seu lar, colocando Cristo no centro e a palavra como alicerce. Talvez você tenha se calado por medo de parecer radical. Talvez tenha evitado o confronto para não perder alguém. Talvez tenha relativizado certos comportamentos para manter a paz. Mas a paz que se apoia na omissão não é paz, é estagnação. E essa estagnação, aos poucos, vai apagando a luz, tornando tudo morno, sem força, sem brilho. Não há mais tempo para conviver com o engano. O diabo se disfarça, sim, mas o povo de Deus foi chamado para viver em luz. E viver em luz significa viver com clareza, com firmeza, com santidade. Significa dizer basta a tudo que te distancia da presença de Deus, mesmo que isso custe a tua reputação, teus vínculos ou teu conforto. A casa que serve ao Senhor precisa ser blindada pela verdade, precisa ser território santo, precisa ser separada das influências que contaminam. E essa responsabilidade é sua. Deus te escolheu para ser o guardião do ambiente onde você vive, para vigiar as entradas, para proteger os corações, para manter a atmosfera limpa e cheia da presença do Espírito. Essa é a hora de se levantar, de erguer a voz, de declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não como um bordão decorado, mas como uma decisão inegociável. Você não foi chamado para assistir sua casa ser corrompida em silêncio. Você foi chamado para lutar por ela, com oração, com autoridade, com discernimento. Feche as portas que estão abertas ao engano. Rompa os laços que te arrastam para longe de Deus. Abra os olhos, ande na luz. E nunca mais aceite como normal aquilo que o Espírito já te ensinou a rejeitar. Porque quando você se posiciona, o céu se move. E a sua casa se torna, de fato, um lugar onde o Senhor habita. Que o Senhor te conceda olhos espirituais para discernir o oculto, coragem para romper com o que não vem dele, e graça para proteger tua casa com firmeza e fé. Que a luz do Espírito Santo brilhe sobre tua vida e nenhum disfarce do inimigo encontre espaço onde reina a verdade. Em nome de Jesus, que a tua casa seja lugar de paz, santidade e presença de Deus. Amém.